Voltando ao bloco do Vasco, programa 4 linhas. E o Vascão, hein? O nosso trem-bala da colina vinha bem, vinha conquistando uma vitória maravilhosa por 2-1 em cima do Corinthians. E aí, levaram um gol de empate logo de quem? Do Danilo, um dos jogadores mais criticados do Corinthians. Quero saber com a mesa debatedora. O que aconteceu com o Vasco, hein? O problema é que o Vasco fez 1-0 logo no começo do jogo, né? Partiu para cima do Corinthians logo no comecinho. Aí conseguiu fazer 1-0 com o Dedé Kemmbauer, né? De cabeça. Grande Dedé, grande zagueiro mesmo. Aí depois o Corinthians reagiu rápido, empatou o jogo com o Alex. Aliás, graças a um contra-ataque do Márcio Careca, né? O glorioso Márcio Careca, que não sei como é que ainda veste essa camisa do Vasco. Brincadeira. Aliás, não sei nem como é que muitos jogadores vestiram a camisa do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, né? Um deles é o Márcio Careca. São né? mitos. São mitos, com certeza. Aí o Alex finalizou esse contra-ataque, né? 1-1 rapidinho, aos 20 minutos, né? Aí depois o Vasco acabou fazendo 2-1, uma boa jogada do Éder Luiz, né? Pro passe pro Fagner tocar por cima ali do Júlio César. E aí depois o Corinthians, ele voltou pro segundo tempo melhor do que o Vasco e acabou conseguindo o gol de empate com o Danilo. Quaresma, sinceramente, eu acho que é um jogo equilibrado, um jogo onde você pode esperar tudo, entendeu? Entre Vasco e Corinthians. Um jogo equilibrado até porque os dois times estão na mesma faixa da tabela, né? A parte de cima, né? Os dois times brigando pelo título. Então, meu amigo, você pode esperar um jogo equilibrado, um jogo emocionante, um jogo aonde os dois times vão brigar pela vitória, entendeu? E acabou acontecendo isso mesmo, né? E acabou acontecendo um jogo muito legal, um jogo com 4 gols, né? Exatamente, e tem mais, né? Mais um grande jogo também do Juninho Pernambucano. Exatamente, Juninho Pernambucano que infelizmente saiu machucado, né? Aos 8 minutos, mais ou menos, ele saiu machucado, eu senti um probleminha na panturrilha. E aí o Vasco sentiu muito. E eu não gostei da substituição do Cristóvão. Eu achei que era Aliás, um jogo... você e muita gente, né? O Felipe poderia ter entrado, que faltou a qualidade no passe no momento que o Juninho saiu da partida. O Vasco perdeu um pouco. Aquele homem que cadencia o jogo, que faz o time jogar. O Alan entrou no lugar do Juninho. É um jogador que tem características um pouco mais defensivas. Exatamente. É um jogador que não tem tanta qualidade no passe como tem um Felipe. O jogo já estava 2-1 pro Vasco. Estava 2-1. E o Vasco perdeu um pouco a qualidade e a referência no meio do campo. O Vasco perdeu a força ofensiva. A força também. ofensiva, exatamente. Porque entrou mais um volante. O Diego Souza estava apagado no jogo, bem marcado, não conseguiu render o que vinha rendendo nas partidas anteriores. Aliás, o que o Diego Souza vinha rendendo, né? O Diego Souza vinha jogando muito bem, né? Inclusive, como a gente já falou aqui no bloco anterior, no Jogo do Brasil, o Diego Souza jogou demais no Jogo do Brasil, né? Fez uma boa partida. Excepcional. Agora, os corintianos reclamaram muito de um pênalti não marcado que o Fagner colocou a mão na bola dentro da área. Foi pênalti? Quaresma, o Fagner estava de costas no lance. É um lance que é difícil, mas eu não marcaria o pênalti. Não marcaria? Não marcaria. Ele não viu a bola. No momento do cruzamento, quando, se eu não me engano, quem cabeceou foi o Jorge Henrique. Cabeceia, a bola bate na mão dele, mas ele não teve a intenção de colocar a mão na bola. Ah, tá. Bruno Ávila, e pra você, foi pênalti, Bruno? Eu acho que foi pênalti, sim. Não importava o jogador estar de costas. Se a bola bateu na mão dele, dentro da área, e na minha opinião... Ele estava com o braço aberto? Ele estava com o braço levantado. Ah, então provavelmente é pênalti. Entendeu? Na minha opinião, eu acho que foi pênalti. É porque, sinceramente, eu não vi o lance. Eu só vi os gols desse jogo, né? Eu achei que foi involuntário a mão. E o Vasco teve um gol anulado de forma correta pelo auxiliar. O Alexandro estava um pouquinho à frente, né? Um pedacinho na frente. O Alexandro estava um pouco fora do lance. E pra você, Daniel, foi pênalti? Olha, seguindo aqui, o Diniz também não viu o lance. Mas eu acho que o grande problema desse tipo de falta é que
Acho que deveria acabar isso. O negócio de mão na bola na mão. Pra mim, meter a mão na bola na área, pra mim já é falta. Porque muitos dizem que às vezes é por interpretação, né? É a interpretação do árbitro. Mas você vai saber como se o cara O árbitro tinha tem que interpretar a intenção do jogador, né? Mas você vai saber se o cara tinha intenção ou não de meter a mão na bola. Bom, mas aí... Ninguém tem intenção de meter Mas a mão aí, na às bola. vezes, um time que pode estar perdendo um jogo, ele pode dar um chute Bater proposital, na mão, bater na mão do cara. Arrumar um pênalti. Isso Vai ser difícil, pênalti, é um pouco complicado. difícil. Esse tipo de lance é mesmo complicado, mas realmente não tem como acabar com isso, entendeu? Não tem como, porque a mão tá junto ao corpo e bate na mão, a mão faz parte do corpo, né? Não tem jeito. Sim, Agora, correto. a mão tá esticada, meu amigo. A intenção é de bater na mão, com certeza. Exatamente. E pra vocês, quem foi, assim, o destaque desse empate entre Vasco e Corinthians? Bom, pra mim o destaque do jogo foi o Juninho, enquanto ele esteve em campo, né? Porque enquanto ele esteve em campo, o Vasco se ouve bem na parte ofensiva, né? E resolveu bem os problemas ofensivamente falando. Agora, depois que ele saiu, por causa também da alteração do Cristóvão, o time acabou tendo problemas na parte do meio de campo para frente. Eu acho que o destaque do Vasco foi o Fagner, fez uma partida maravilhosa, apoiou bem, teve bem na marcação, Ele cantou bem? cantou bem e Não fez desafinou, não? tava no compasso. E sem contar que fez um belo gol na saída do goleiro. Exatamente. Fez um belo gol. Parabenizar a torcida que esteve presente no estádio. Deu um show, aliás, Deu um show. A torcida do Corinthians também esteve presente lá em massa. Aliás, a torcida do Corinthians que, nota triste, né? Sofreu um atentado, né? Isso tem que acabar. Isso tem que antes acabar. do jogo, né? Na Via Dutra, né? Na altura de São João de Meriti. Sofreu uma emboscada, melhor dizendo, né? Por parte de alguns integrantes da torcida do Vasco, enfim. E, por isso mesmo, cerca de 30 ônibus só chegaram durante o jogo, né? 20 Exatamente. minutos do segundo tempo. 20 do segundo tempo, pois é. E frisar que o destaque negativo foi o Márcio Careca, que mais uma vez entregou o Vasco. Ele errou muito, errou tudo que ele tentou dentro do campo. É porque ele não tem cabelo, né, rapaz? É por isso que ele perde a força, né? Não, ele deu um contra-ataque pro Corinthians, Quer dizer, no qual resultou um gol. No segundo tempo, quase que ele teve uma falha grotesca que ele foi tentar proteger uma bola na linha de fundo, o William tomou dele e quase saiu o terceiro gol do Corinthians. aliás, esse William que é perigosíssimo, Muito né? bom jogador, o Corinthians foi buscar ele no Figueirense. Então o Vasco tem que arrumar logo uma solução para a lateral esquerda, porque o Márcio Careca realmente não dá mais. Exatamente. Pra mim, o grande destaque positivo dessa partida foi o próprio Juninho Pernambucano, que ele vem fazendo bons jogos e vem conseguindo manter uma boa média do Vasco. Acho que não é a hora de trocá-lo pelo Felipe. Acho que seria bom continuar com o próprio Juninho Pernambucano e o Diego Souza e o Bernardo Concordo. entrando no segundo tempo para ficar fazendo salseiro. Sim, mas ali naquele momento, quando o Juninho saiu, o Felipe era o nome ideal. Aí sim, não, pra lógico, jogar. lógico. Mas você também, se não quisesse colocar o Felipe, você colocaria o outro Felipe, o Felipe Bastos? O Felipe Bastos também é um jogador que tem as características um tanto quanto defensivas. Mas ele sabe sair jogando, né? Sim, mas ali, naquele momento do jogo, acho que o Felipe era o melhor nome, porque o Felipe tem um passe, uma Sim, qualidade claro. melhor, descobre às vezes um jogador num buraco onde você não acredita que vai chegar. É um jogador bastante parecido com o Juninho, até. Em Exatamente, termos de diferenciado. estilo. Claro, com certeza. Exatamente. E Só queria levantar uma bola aqui pra vocês. Vocês acham que o Vasco tá sentindo falta do Ricardo Gomes? Acho que o Cristóvão vem substituindo bem o Ricardo Gomes? A filosofia de trabalho é a mesma, né? Já se conhece há bastante tempo. É lógico que o Ricardo Gomes é o capitão da nau, né? É o chefe. Sente pelo lado emocional, de você saber que tem um profissional que estava trabalhando com você debilitado, que não tá legal. Mas o Cristóvão vem fazendo um bom trabalho.
segue a linha do Ricardo Gomes e mantém a filosofia de trabalho do Ricardo. E em alguns jogos, né, ele vem fazendo algumas alterações interessantes no time, né? A exceção desse jogo contra o Corinthians, em que ele não mexeu muito bem, né? Na entrada do Alan, por exemplo, não foi muito legal. E, por exemplo, ele tirou o Éder Luiz para colocar o Bernardo também, que também não foi lá muito legal, né? Isso, e sem contar que o Alexandro, que entrou também meio fora de forma no intervalo, ele tirou o Elton, que estava apagado no jogo, realmente, mas o Alexandro, ele poderia ter aguardado e segurado um pouquinho mais essa alteração. Botar com 15 minutos. Uns 15, 20 minutos, para pegar a defesa já um pouco mais cansada e ele tentar alguma coisa ali. Exatamente, e o próximo compromisso do Vasco é um jogo pra lá de duro, que é contra o Internacional de Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, às 4h no domingo. E aí, vocês acham que o Vasco consegue voltar com uma vitória? O Vasco vai ter muitas dificuldades? Bom, eu acho que o Vasco vai ter dificuldades, sim, mas eu acho que volta com uma vitória. O jogo é difícil, o Internacional tem um bom time. Não joga o Damião, que está lesionado. O D'Alessandro é dúvida. Eu acho que o Damião é 50% do time do Inter, né? É uma referência na área, um jogador que incomoda. Agora, o Vasco provavelmente também não terá o Juninho, que deve ser poupado. Vai ser difícil. O Vasco vai precisar demais do Diego Souza nessa partida. Ele vai ter que chamar a responsabilidade. E o Cristóvão vai ter que escalar o Felipe, né? Vai ter que escalar o Felipe. E o Diego vai ter que fazer o que ele fez contra o Cruzeiro em Sete Lagoas. Chamar o jogo para ele e falar, vem que eu vou resolver. Exatamente. O Vasco vai precisar demais do Diego Souza e do Éder Luiz. Daniel. Vai ser jogo de empate. Jogo de empate. Bruno. Eu acho que o Vasco sai com uma vitória fácil, acho que de lá. Por mais que o Inter tenha o Leandro Damião, o Vasco está acostumado a vencer o Inter lá dentro. Já acho que há 2 anos que o Vasco vence as partidas que joga no Beira-Rio. Eu acredito que seja mais uma vez uma vitória do Vasco. Eu também acho que o Vasco vai conseguir aí uma vitória. Pode ser de 2-1, 3-2, mas... É nessa base que o Vasco vem ganhando o Inter, na base de 2-0, 2-1, por aí. Por aí. E chegando mais ao final de mais um bloco do Vasco, queremos pedir aos nossos repórteres e comentários do programa 4 Linhas que possam também deixar o seu destaque final. E eu começo com o nosso amigo Fernando Diniz. Bom, meu destaque final, no caso do Vasco, vai aí, infelizmente, destacando a violência da torcida do Vasco, que fez a emboscada para a torcida do Corinthians, né, lá na Via Dutra, e brigou entre si em São Januário. Olha, gente, a gente sempre pede aqui, por favor, não brigue, torcedor. Vá ao estádio para torcer com tranquilidade, sem violência, né, gente? Por favor. Né, até para incentivar as famílias a levarem seus filhos, suas filhas, né? Aí vocês veem a cena, né, que provavelmente muita gente viu, isso desestimula, né? Exatamente. André, e o seu destaque final, André? Pegando um gancho no que o Diniz falou, realmente, a gente cansa de ver na televisão, pessoal pedindo para as torcidas irem em paz, levarem as famílias. Como é que a gente vai levar nossos filhos, nossas esposas para um jogo desse? Com violência, com confusão. Aí o presidente do clube, a federação, fica reclamando que os estádios estão vazios. Mas está aí a resposta. A resposta é essa aí. Briga, confusão. Por isso que os estádios ficam vazios. Exatamente. Daniel, e o seu destaque final, Daniel? Só seguindo os companheiros aqui, realmente, apesar disso, a torcida do Vasco está de parabéns que encheu o São Januário. Com certeza. E, aliás, a diretoria também, né, que inaugurou o setor VIP. Né? Um setor excelente, que ficou muito bonito. VIP. Excelente setor VIP. Excelente setor. Bruno Ávila, e o seu destaque final, Bruno? Meu destaque final, ele vai mudar um pouco, né? É importante falar sobre a violência, mas o meu destaque ele vai para minha, vamos dizer assim,
estranheza com relação à cobrança de faltas do Juninho. Ele não costuma bater falta daquele jeito. Ontem ele foi lastimável, todas as bolas que ele batia, ele isolava. Eu torço para quando ele voltar, ele continuar batendo a falta como se ele bateu. O melhor batedor do mundo na atualidade é ele. Todas as cobranças de falta, o Juninho errou todas. Acontece com todos os grandes jogadores. Eu quero que isso tenha acontecido e parado por aí, porque ele realmente é muito bom batedor e eu adoro ver as cobranças de falta dele. Acontece. Depois ele volta, melhora. Não estava num bom dia ele. E o meu destaque final também vai como estranheza. O que o André Sanches estava fazendo em São Januário? Interrogação. E, como diria Roberto Avalone, tem alguma coisa... Exclamação. Tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? No reino do Corinthians. Ponto final. Ponto final. E ponto final também no nosso programa 4 Linhas.